Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é o Jonathan falando. Copa América acabou, Olimpíadas também, Euro e tudo mais. Agora é hora de voltar as atenções para ela. Comebol Libertadores que chega nesta semana, terça, quarta e quinta, com os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. São 3 jogos na terça, 3 na quarta e 2 na quinta. Então bora falar um pouco sobre cada um deles, um vídeo aí especial de tipo um pré-jogo sobre essas oitavas. Então eu já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se ele não for inscrito e também dar aquela força, né, divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando. Iniciando justamente no confronto entre brasileiros na terça-feira, 7 horas da noite, jogo, né, comando do Grêmio. A equipe, o Tricolor Gaúcho, enfrenta o Fluminense, jogo de ida. Duas equipes que ainda não estão em situação confortáveis do Brasileirão, os dois times que o Fluminense está na zona de rebaixamento, o Grêmio está rondando, ele está ali perto. Mas são dois times que deram uma reagida nas últimas semanas em comparação ao que foi na época do sorteio. São dois times que vêm melhorando, que já tiveram momentos piores. O Fluminense sob comando do Mano Menezes, chegada de Thiago Silva, voltas de André, de Arias, muito importante. Cauã Elisa aparecendo bem, o Grêmio, Renato conseguindo encontrar mais um caminho, novos reforços, Soteldo sendo um jogador importante, Vidia Sante, Rodrigo Elice firmando na zaga, o Marquezinho no gol. Agora você tem o Bright White no ataque. Então é um confronto para mim bem aberto entre essas duas equipes, até pelo que elas são, né, uma temporada delas, um momento recente. Então é muito importante o Grêmio fazer o resultado, não deixar esse jogo para o Maracanã totalmente aberto. E são dois times que foram eliminados recentemente na Copa do Brasil e tem na Libertadores sua última esperança de viver algo realmente grande nessa temporada. Eu acho que o foco para ambos é realmente o Brasileirão e eliminar de vez qualquer risco de rebaixamento. É o principal foco de ambos no momento. Mais uma boa campanha na Libertadores é sempre bom, né? Poder chegar longe, são dois times que até pela situação tem talento, né? Especialmente o Fluminense, por ser o atual campeão, é um time que tem talento para ir longe na Libertadores. Eu acho que, individualmente falando, é um time melhor que o Grêmio. E se conseguir sair vivo desse jogo de ida, tem totais condições de resolver essa mata-mata no Maracanã. Na terça-feira também, às 9h30 da noite, temos o Colo-Colo do Chile recebendo em Santiago a equipe do Júnior de Barranquilla. Duas equipes que não eram as mais cotadas dentro dos seus grupos, mas conseguiram classificações. O Colo-Colo foi o segundo naquela briga de foice no escuro com o Cerro Porteño aliança no grupo do Fluminense. E o Júnior de Barranquilla foi o líder no grupo que tinha Botafogo, LDU e também o Universitário do Peru. E acabaram se enfrentando um confronto que é acessível para ambos, essa é a verdade. O Colo-Colo é um time de jogador experiente, você tem Isla e Arturo Vidal, dois jogadores históricos aí da seleção chilena na década passada, sendo grandes expoentes desse time. O futebol chileno podendo voltar a ter uma equipe chegando a umas quartas de finais, já não é algo que não se tornou frequente, né? Deixou de ser frequente na última década. E o Júnior de Barranquilla não vive o seu melhor momento, não faz uma grande temporada no Campeonato Nacional, mas ainda assim tem bons nomes. Né? O time passou a primeira fase invicto, o time consegue ser competitivo. Você tem o Carlos Baca como centroavante, você tem pelas pontas o Tiara, o Enamorado, o Cantillo de volante. Então é uma equipe que tem jogadores que são capazes de decidir em um ou dois lances. Isso no mata-mata é sempre muito importante, então prevê um jogo bastante aberto. E pro Colo-Colo é aquele jogo que, cara, se você não vencer em casa, por sua torcida, vai ficar difícil a volta em Barranquilla, aquele tempo calor, o estádio lotado, e o Júnior geralmente cresce ali. Então é um jogo bastante equilibrado. Né? Assim como o Grêmio e o Fluminense, que são dois confrontos, você não tem um favorito claro assim. E fechando os primeiros 3 jogos terça-feira, temos o São Lourenço recebendo no Eurogazômetro a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, para mim, é claramente o favorito aqui. É uma equipe individualmente melhor, vive um momento melhor. A questão do Atlético Mineiro é que é um time que tem seus problemas, questão de irregularidade, especialmente defensiva. A defesa do Galo nem sempre não passa tanta confiança assim. O sistema, no geral, nem falando individualmente, mas é um time que do meio para frente tem muita qualidade. A equipe do Milito, em alguns momentos, quando encaixa o jogo assim com o adversário, é um time que consegue envolver, consegue ter volume, bastante volume, mas pega por isso, pega por essa irregularidade. Contra o São Lourenço, que é uma equipe que é bem defensivamente, mas com ataque pouco efetivo. Perdeu o Adam Barreiro para o River Plate, que era um jogador importante, não faz bom começo na Liga Argentina, está na parte de baixo da tabela, muito também por esses problemas ofensivos. Então não é um time que empolga para esse mata-mata. Acho que é um dos confrontos assim, que tem maior diferença de favoritismo hoje, pelo que são essas duas equipes no momento. Então, o Atlético Mineiro acho que sai como resultado na ida e encaminhar a classificação até pelas dificuldades do São Lourenço. Acho que um empate estaria de bom tamanho para o Galo, aí deixar para decidir na MRV.
Mas assim, o Galo tem totais condições de ir lá na Argentina e vencer e praticamente definir o confronto na ida. É um confronto que permite isso. Já na quarta-feira são mais 3 jogos. Iniciando às 7 horas da noite com o Peñarol recebendo em Montevideo a equipe do The Strongest da Bolívia. O Peñarol que passou em segundo no grupo do Galo. O The Strongest foi líder no grupo que tinha Grêmio, Estudiantes, um grupo difícil. É, a altitude a gente já sabe como que é. O The Strongest e as equipes bolivianas são muito fortes em La Paz. Isso é inegavelmente. Porém, aqui a gente vem vendo equipes bolivianas conseguindo ser um pouco mais competitivas fora da altitude. O Bolívia foi bem na fase de grupos, o The Strongest se classificou e conseguiu pontuar fora de casa. Isso foi muito importante. Isso é uma evolução que pode ser decisiva, não só para esse confronto, mas também pensando em Flamengo e Bolívar. O quanto as equipes bolivianas vão conseguir ser competitivas e conquistar resultados fora da altitude. Então, acho que o Peñarol, que é uma equipe experiente, tem o Diego Aguirre no comando, é um cara que sabe montar times competitivos, especialmente a curto prazo. Você tem uns jogadores muito conhecidos, um brasileiro, Matheus Mobé no banco, você tem o Léo Fernandes, que é do Fluminense, que é um cara que tem uma boa parada. E o Peñarol que tem que apostar tudo nesse jogo de ida, um jogo muito importante. Se o Peñarol deixar para La Paz uma vantagem pequena ou não conseguir abrir vantagem, empatar em casa, aí, cara, precisando vencer lá no La Paz vai ficar difícil. O The Strongest, que é um time que vem em bom momento, é o segundo colocado no Boliviano, só atrás do Bolívar. E que, cara, se conseguir ter um bom nível aqui, conseguir sair de um bom resultado desse jogo fora de casa, o Montevideo tem grande chance de se classificar. Lembrando que é ser muito forte em casa. Outro jogo na quarta-feira, 9h30, tem Tajeres e River Plate. O Tajeres, que não é uma equipe que vive grande fase assim, mas é um time que consegue competir. Mostrou isso na fase de grupos contra o São Paulo, como é um time que pode ser chato, dependendo de jogar em casa. Contra o River Plate, que é um dos times que mais se mudou, né? Entre a fase de grupos e, e agora início do mata-mata. Você tem chegada de reforços, o Bustos, eles Inter chegando para a lateral direita, o Barreiro saindo do São Lourenço chegando para o River. Você tem o Pezzella chegando para a zaga, virando futebol espanhol, então um time que se reforçou bem. Você ainda tem um Cláudio, já tem jogadores como o Jovem Echeverri, o Borja, entre outros ali. É um bom time, especialmente no meio para frente, o Nath Fernandes, e tem o Armani no gol. É um time bastante competitivo, acho que fora o Brasil também, acho que é o principal time. E tem o grande reforço, que foi a troca de técnico. A saída do Demichelis e a volta do Marcelo Gallardo, multicampeão pelo River. Só que é uma volta recente, né? Ainda cedo para sentir a diferença que ele pode fazer nesse time. Então, acho que o River é tentar sair com um resultado bom, né? Não perder em Córdoba, enquanto o Tajeres aposta muito nesse jogo de ida, para não deixar para o Monumental e ter que ir para lá, por exemplo, vencer. Aí fica muito complicado. O Tajeres já faz um grande argentino assim, é um time que sofre muito com empates, falta um poder mais de fogo no ataque, e vai apostar muito nesse jogo de transição, de contra-ataque. Foi assim no São Paulo, por exemplo, né, na fase de grupos. E o último jogo da quarta-feira é o grande confronto dessas oitavas. Botafogo e Palmeiras, dois dos líderes do Brasileirão, duas equipes que protagonizaram a briga pelo título no ano passado, já tem um histórico recente, polêmica de arbitragem, etc., grandes jogos, e se enfrentam 9h30 da noite na quarta no Newton Santos, promessa de mais um grande jogo, né? Bem se tornando, já foi um grande jogo no Brasileirão e a expectativa é essa. E um jogo decidido sempre nos detalhes, né? Então, Palmeiras que não vem na sua melhor fase, que vem perdendo um pouco de contato com até mesmo com o Botafogo, que é o líder do Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e tem na Libertadores hoje sua principal esperança até de título, né? Deu azar, pegou um puta confronto difícil. Mas, assim, é um confronto que pode dar, qualquer um pode passar tranquilamente. Um Palmeiras que vem sofrendo com a questão do ataque, mesmo se reforçando, os reforços ainda estão se adaptando. É um time que também defensivamente já teve momentos mais seguros. Então, o Palmeiras problemas, o Palmeiras com o Abel vem buscando novas soluções para fazer esse time continuar sendo competitivo. Contra um Botafogo que, do meio para frente, é um ótimo, um baita time. O Almada estreou bem, um cara de muita qualidade. Você tem Luiz Henrique, outro jogador, o Luiz Henrique muito bem. Tem Tiquinho Soares, você tem Savarino, que é um ótimo, bom jogador. Você tem Darlan no meio, Marlon Freitas, o Tietê. O Botafogo do meio para frente é um bom time. A preocupação do Botafogo é a linha de defesa não passa lá grande confiança. Alguém tem que falar pro Textor que ele pode reforçar a defesa também. Não precisa só gastar milhões e milhões no ataque. Tem o Matheus Martins, né, Fluminense, que estreou recentemente. É um time do Botafogo muito perigoso em transições.
O próprio confronto contra o Palmeiras já mostrou o quanto ele pode machucar a equipe alviverde jogando nisso, contra o Palmeiras também vem tendo problemas nisso. É um jogo bastante equilibrado e acho que a saída, jogo de ida dele pode encaminhar as coisas. O Botafogo precisa fazer um bom resultado aqui para não deixar para decidir tudo no Allianz, e o Palmeiras, especialmente mata-mata, jogando em casa, cresce demais. E os últimos dois jogos da quinta são dois jogos envolvendo o brasileiro. Primeiro, 7 horas da noite, o São Paulo vai até Montevideo frente à equipe nacional do Uruguai. Nacional que derrotou o Penharol, inclusive, na final do torneio intermédio lá, então um time que vem alta, né, bateu com o maior rival. Teve a volta, por exemplo, do Sebastián Coates, experiente zagueiro do Uruguai, que estava no esporte, seleção. O Nico Lopes, aquele mesmo, voltando para o clube também. É outra volta importante. Hoje o time uruguai chega em melhor momento, né, até um momento melhor que o Penharol, para as oitavas. É um jogo sempre muito difícil de jogar lá no Gran Parque Central, um estádio pequeno, não pequeno, mas tipo, sabe, muito próximo, uma torcida, sempre uma pressão, é sempre um jogo chato. Mas o São Paulo, para mim, é favorito. Tem um time muito melhor, o trabalho do Zubeldia é muito bom e tem jogadores capazes de decidir no lance, especialmente o Lucas. Você tem o Luciano crescendo, você tem o Caleri, a importância, a referência dele. Faz muita falta o Alisson, a lesão dele é um negócio que faz falta. Mas o São Paulo, para mim, tem totais condições de vencer lá, ou de pelo menos conquistar um bom empate e trazer para o Morumbi para decidir a vaga e avançar. Vale ficar apenas de olho de São Paulo. O trabalho do Zubeldia é realmente muito bom. E o último confronto é justamente o Flamengo e Bolívar, o único confronto de duas equipes que estavam no mesmo grupo, né? Flamengo e Bolívar já estavam no mesmo grupo, onde o Bolívar foi o primeiro, deixando o Flamengo em segundo. Por isso, tem a vantagem de jogar jogo de volta. Na fase de grupos, o Bolívar ganhou na altitude, o Flamengo ganhou no Maracanã. E um Penharol e The Strongest, né? O que vai decidir aqui é esse jogo de ida para mim. Porque na volta em La Paz, eu acho que o Bolívar vai ter vantagem. Eu acho que o Bolívar é até favorito. Porque foi o Flamengo na fase de grupos jogando lá. E também pelo que vem sendo o Flamengo e Tite fora de casa. A postura, o que foi contra o Palmeiras. Não é um Flamengo que jogando fora de casa não passa tanta confiança assim. E pô, eu sou corintiano, então eu sei como as equipes do Tite jogando mata-mata fora de casa. Nossa, que eu já passei de raiva, é sacanagem. Então, é um jogo que o Flamengo precisa fazer resultado no Maracanã. E não basta apenas vencer por um gol de diferença. Tem que fazer o máximo de gol possível. É um jogo que permite erro zero. Não dá para ficar perdendo gol. O Flamengo é muito favorito no Maracanã. Para mim vai vencer e tem que pensar em vencer com a maior quantidade de gols possíveis. Se o Flamengo vence por um gol de diferença, se o Flamengo por acaso tropeça, conquista o empate contra o Bolívar, decidir em La Paz, amigo, vai ser complicado. Se não conseguir abrir uma boa vantagem aqui, vai sofrer. Porque o Bolívar na volta, e o Bolívar é um time muito bem organizado. Hoje a principal equipe do futebol boliviano está na liderança do campeonato, bem defensivamente, só poucos gols lá. Tem uma grande perda, né? O Bolívar perdeu o brasileiro Chico da Costa, foi jogar no seu Portenho. Isso é uma perda gigante para a equipe, que é uma das referências técnicas. Ainda tem o Bruno Sá e o Patrício Rodrigues, que são importantes ali para a equipe. Mas o Chico da Costa era o principal nome. E um Bolívar que mostrou que consegue ser muito mais competitivo fora da altitude do que outras versões, não só dele, mas de equipes bolivianas. Enquanto um gato miando aqui. Miando é pouco, né? Parece uma pessoa gritando. Nunca vi isso. Mas é um confronto que acho que vai ser decidido no Maracanã. O Flamengo tem time para vencer, tem qualidade suficiente. Sobre o comando Tite já mostrou que tem bola para chegar e fazer um ótimo resultado contra o Bolívar e precisa disso. Tem que pensar em vencer no mínimo por 2, 3 gols de diferença. Tem que pensar em golear e tem que ser esse o espírito. E ataca o tempo todo e de que precisa vencer por bastante. Porque se deixar para decidir, deixar as coisas muito abertas para La Paz, para altitude, pode sofrer e pode acabar sendo eliminado. Que seria trágico para o ano do Flamengo, porque a gente sabe que por tudo que o Flamengo investe, etc., a torcida não vai se contentar apenas com a campanha de oitava de final de Libertadores de novo. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise aí sobre cada um dos jogos de ida das oitavas de Libertadores. Se você concorda ou discorda de algo, deixe aí nos comentários. O espaço é livre para você dar a sua opinião. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e também dar aquela força divulgando esses outros vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.